Olá, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos hoje no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 5, o versículo de número 16. Assim está escrito: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O ensinamento de Jesus, trazendo o comprometimento para os seus discípulos, mostrando a eles como deve ser a conduta, as atitudes, o comportamento, os negócios, em todas as áreas em que eles estiverem envolvidos, eles devem saber como proceder, como se portar. E para dar um esclarecimento sobre isto, Jesus usou a figura da luz, dizendo o seguinte, aqui no versículo 14: Vós sois a luz do mundo. Então veja, Jesus não disse que os seus discípulos eram lâmpadas, mas que eles eram luz do mundo. É bem verdade que quem é a luz do mundo é Jesus. Aqui no Evangelho escrito por João, no capítulo 8, e o versículo de número 12, nós encontramos isso, dizendo assim: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, observe o que foi que Jesus disse. Eu sou a luz do mundo. Ele não disse que era uma luz, mas ele disse, eu sou quer dizer, a única, a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, observamos que aqueles que seguem a Jesus são iluminados por Jesus. Nós somos a luz do mundo refletida, e a luz que é Jesus reflete sobre a nossa vida, e a nossa vida, com a luz que é o Senhor Jesus, refletida em nós, deve mover todo o conjunto da nossa vida e atitudes, para que nós possamos, então, na nossa maneira de viver, expressar esta luz. Foi por esta razão que Jesus disse, vós sois a luz do mundo. E ele disse, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Ora, se você está lá no monte, e a cidade está no monte, ou está embaixo, onde houver a luz, a cidade não ficará no escuro. Ela será iluminada. Então ele diz, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, porque ela está diante desta luz maravilhosa que é Jesus. Por exemplo, no sentido natural e físico, nós observamos que quem pode se esconder da luz do sol? O sol reflete, e tudo que estiver no alcance dele, ele vai refletir. Assim também nós somos comparados, como que Jesus disse, à luz do mundo. Então diz, não se acende a candeia, se coloca debaixo do alqueire, mas coloca-se no velador, no lugar próprio, no lugar visível, no lugar em que vai iluminar todo aquele ambiente. Então, onde a luz chega, o ambiente todo ele é iluminado. Ele não continua mais na escuridão. E quando Jesus diz-nos aqui, assim, quer dizer, da mesma maneira que a cidade edificada sobre o monte não pode ficar escondida, e de que a lâmpada, a candeia, não deve ser colocada debaixo do alqueire, mas no velador, isso dá-nos a entender
que nós, como luz do mundo, luz que eu digo refletida de Jesus para nós e de nós para o mundo, nós não podemos nos ocultar, nós não podemos nos esconder, nós não podemos ficar em lugares aonde a luz que reflete em nós não possa brilhar. Que a luz é Jesus. E ele deve brilhar na nossa vida. Então a nossa vida deve brilhar com a presença de Jesus. Então o que ele disse? Assim resplandeça a vossa luz. Agora observe como? Diante dos homens. Ou seja, a luz que recebemos de Jesus é para que ela resplandeça no seu fulgor, na sua intensidade, na sua iluminação, diante dos homens, ou seja, as pessoas que estão à nossa volta, sejam próximos, sejam distantes. Nós devemos viver como verdadeiras luzes que o Senhor refletiu a luz dele na nossa vida. E ele nos diz agora que nós somos a luz do mundo. E como luz, nós temos que resplandecer. Ora, uma luz que não acende, uma luz que não clareia, que não ilumina, ela serve para quê? Para nada. Assim também, um cristão, se ele não for. Então, se o cristão tiver a sua luz e não for uma luz que brilha, qual é a finalidade dela? Ele não está representando bem o seu Senhor. Porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então o que Jesus disse aqui é que nós, como luz do mundo, devemos permitir que esta luz resplandeça, que ela apareça, para que vejam, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, a luz, iluminação, que recebemos de Jesus e que brilhamos neste mundo, através desta iluminação espiritual, vai despertar nas pessoas a nos observar e vai ver as nossas obras, o nosso procedimento, as nossas palavras, as nossas atitudes, o nosso comportamento, os relacionamentos que nutrimos com pessoas, e eles vão então observando e isto identificando-se com o brilho da luz, algo que não está às escondidas, mas algo que está claro e transparente diante de todos. O que é que eles vão fazer? Eles vão glorificar a Deus pelas boas obras que em nós observam. Então nós temos que ser praticantes de boas obras. Deus abençoe a irmã Helenay Barros. Então nós temos que ser praticantes de boas obras. O que é que diz a palavra de Deus? Quando Salomão deixou escrito em Provérbios, no capítulo 4 e o versículo 18, olha o que Salomão deixou escrito lá. Ele disse que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então, é a iluminação que vem, e ela vai aumentando a intensidade, o alcance, a claridade, ou seja, todos vão sendo beneficiados com esta luz. E a vereda do justo é comparada como esta luz, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aqui Jesus disse que deve resplandecer a nossa luz diante dos homens. Veja o que Paulo escreveu aos irmãos da cidade de Filipos, aos filipenses, no capítulo 2 e o versículo de número 15. Para que sejais irrepreensíveis
irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Observe agora, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Os astros Deus colocou aonde? No céu. Qual é a finalidade dos astros? Cumprir a sua missão e brilhar, mostrar a sua luz. Nós somos comparados a estes astros que Deus colocou aqui na terra, embora no meio de uma geração corrompida e perversa, nós, como filhos de Deus, não devemos ter nenhuma culpa, mas devemos viver de tal maneira que resplandeçamos como astros no mundo. Foi o que Jesus disse: vós sois a luz do mundo. E aqui resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Então, nós encontramos este ponto em 1 Pedro, no capítulo 2, o versículo 12, está escrito assim: tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Então, eles têm que observar em nós as boas obras. Jesus disse aqui, para que eles vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Só verão as nossas boas obras se nós realmente estivermos brilhando nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Então ele nos chama para ser luz, para no lugar aonde nós estivermos, que nós não sejamos uma lâmpada apagada. Uma lâmpada apagada não presta, não serve, tem que ser jogado fora. O valor da lâmpada está quando ela acende, quando ela brilha, quando ela mostra o seu fulgor, a sua claridade. Então é nesta condição que nós também, como servos de Jesus Cristo, precisamos e devemos viver. A nossa vida deve estar acesa, iluminada, brilhante. Veja, porque não há coisa oculta, quando a luz está brilhando, não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se. Por quê? Porque a luz está brilhando. E quando a luz brilha, ela mostra as imperfeições, as coisas erradas. A palavra de Deus diz que quem pratica o bem, aqui no Evangelho escrito por João, no capítulo 3, versículo 20, versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Mas aqueles que faz o mal, aborrece a luz, e ele não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então quem anda no mal e pratica o mal, ele aborrece a luz. Mas quem serve a Jesus é instado, encorajado e motivado a brilhar como a luz. Porque quem pratica a verdade vem para a luz. Nós somos servos de Deus, servos da verdade, portanto, temos em nós a luz refletida de Jesus sobre a nossa vida. Então Jesus é a luz do mundo, e ele nos comissionou como luz do mundo. O nosso brilho não é o mesmo brilho da intensidade da luz de Jesus, mas é a luz dele que se reflete em nós. E através de nós, esta luz, esta iluminação, chega a outras pessoas. É como se você, num dia de sol, você pegar um espelho, colocá-lo na direção do sol inclinado e direcionar ele para um outro ponto. O que vai acontecer? O sol vai bater no espelho e vai focalizar na onde você direcionou. Isto quer dizer que a luz de Jesus foca na vida dos cristãos, na nossa vida, e a partir de nós
focaliza as outras pessoas. E como é que eles vão ser despertados? Através das nossas boas obras, porque são feitas em verdade, são feitas em Deus, não são feitas às escondidas. E aí está o resultado de sermos o que Jesus falou. Ele nos chamou para sermos a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo, e assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. A sua luz está resplandecendo diante das pessoas? Ou a sua luz está apagada? Este é o momento de refletirmos se a nossa luz está acesa, se ela está refletindo nas pessoas, através das boas obras que estamos fazendo em Deus e para a glória de Deus, ou se a nossa luz está apagada e as pessoas não estão conseguindo enxergar em nós a iluminação, a claridade de Jesus na nossa vida. Se nós estamos apagados, não temos o brilho da luz, precisamos com pressa correr a Jesus e suplicar a Ele graça e misericórdia, que a luz de Jesus possa refletir na nossa vida. Por outro lado, se estamos brilhando, a luz está refletida, está mostrando, está alcançando, continuemos assim. Estamos no caminho certo. Estamos debaixo da bênção, da provisão de Deus, e o Senhor certamente estará satisfeito com a nossa vida por resplandecermos como astros do mundo, como luz que somos, e que as nossas boas obras levem as pessoas a glorificar a Deus. Pensa sobre isso,